Bom dia, queridos amigos e queridas amigas. Tudo bem com vocês? Seguimos com problemas na conexão do Instagram. Eu não sei o que acontece. Vou tentar aqui tirar o Wi-Fi, vamos ver se vai. Baixa qualidade na conexão. Será que a gente coloca o Wi-Fi e não vai também? Bom. Tô desistindo do Instagram, gente. Tô desistindo do Instagram. Vamos lá, então, para o nosso mais um chimarrão com a malha. Hoje está um dia bonito aqui em Curitiba, está um solzão. Vocês podem ver aqui pela minha cortina, né? O sol lá fora. Está um dia bem bonito. Vamos começar falando do nosso tradicional boletim coronavírus. Eu tenho falado agora apenas dos números oficiais do governo, dos números aqui de Curitiba. Eu acho que são os principais, né, que a gente precisa ficar atento aí. Então, os números oficiais do governo são divulgados sempre na noite anterior do que eu informo para vocês. Então, segundo os dados de ontem à noite, 103.026 óbitos desde o começo da pandemia. Faz 5 meses, né, que começou a pandemia, foi em março, e já perdemos mais de 103 mil vidas em 5 meses devido à pandemia. Só para lembrar para vocês, a gente tem, em média, um número de óbitos devido à violência, ao assassinato, né, de homicídio, no Brasil, em torno de 60 mil anuais. Em torno de 60 mil anuais. Então, a gente já passou, em 5 meses, a gente já passou 40 mil, né, 40 mil vidas a mais perdidas devido à pandemia. É muita coisa, gente. A gente vai perdendo um pouco a sensibilidade com os números, mas pensa, são 103.026 famílias que ficaram sem seus entes aí queridos devido a essa pandemia. 1.274 nas últimas 24 horas. 1.274. Já há algumas semanas, pelo menos há mais de um mês, pelo menos 5 semanas, 6 semanas aí que a gente vem noticiando os números de mais de 1.200 vidas perdidas todos os dias. É muita gente, né? Nas últimas 24 horas, então, foram 1.274. Aqui em Curitiba, nas últimas 24 horas, foram 13 vidas que a gente perdeu. Chegamos a 737 óbitos. Estamos com 83% dos leitos de UTI exclusivos do coronavírus ocupados aqui em Curitiba, o que nos deixa com 60 leitos exclusivos do coronavírus livres aqui em Curitiba, leitos de UTI. Já que a gente está falando do coronavírus, eu queria comentar com vocês a respeito da vacina. Vocês devem ter visto ontem, né? O Paraná está bem na ponta, bem na dianteira em relação a essa questão da vacina. Eu já comentei com vocês que o governador já reservou 100 milhões de reais, na verdade já tem 200 milhões de reais reservados do orçamento do ano que vem para a compra de vacinas, compra e produção de vacinas. A gente tem aqui no Paraná o Tecpark, o Instituto de Tecnologia do Paraná, e o governo do Paraná tem um acordo com o governo russo para produzir vacinas, com o governo chinês para produzir vacinas. Aqui, quando essa vacina terminar a fase de testes, né, está sendo testada inclusive aqui no Paraná. Então, quando terminar essas fases de testes, que tem que passar por 3 fases de testes em humanos, onde eles vão aumentando o número de pessoas que vão sendo imunizadas e vão vendo a repercussão, vão vendo os efeitos colaterais, a eficiência, a segurança da vacina. Então, depois que terminar essas 3 fases de teste, o governo do Paraná fez um acordo com o governo chinês para a produção dessas vacinas. E ontem, o governo do Paraná anunciou que faria um acordo com o governo russo, que deve ser assinado hoje às 2 horas da tarde, porque ontem a Rússia surpreendeu o mundo e registrou uma vacina, como se eles já tivessem terminado todas as fases de testes, e registrou essa vacina para já colocar
para rodar na população, né, para imunizar em massa a população. Então, foi muito criticado aí pela Organização Mundial de Saúde, que disse que a Rússia não mostrou os dados referentes aos testes que foram feitos com essa vacina, foi uma coisa meio velada, ninguém sabe quais foram de fato os resultados, né, eles não mostraram de fato os resultados dessa vacina. Vocês sabem que o governo russo é um governo muito fechado, né, é uma democracia, entre aspas, onde Vladimir Putin está ali há 200 anos no poder, tem eleições a cada 4, 5 anos tem eleições lá e ele sempre ganha, uma coisa bem duvidosa. E aí quando ele vê que pode correr o risco de sair do poder, ele acaba mudando as regras do jogo para poder continuar no poder. Então é uma democracia bem entre aspas lá, e isso acaba criando um ambiente bem fechado, inclusive nessa parte de saúde, né, de dados da saúde. São como, por exemplo, os dados de Cuba, os dados da saúde de Cuba, que a gente não consegue confiar muito, os dados de saúde da própria China, que também são difíceis de confiar devido a esses países serem muito fechados. Mas, enfim, o fato é que a Rússia disse que a vacina dela já foi testada, feito todos os testes que precisavam ser feitos, eles registraram e vão começar a imunizar em massa a população. E o nosso governo aqui do Paraná deve assinar hoje à tarde um acordo com a Rússia para a produção dessa vacina aqui no Paraná, pelo Tecpar, por esse Instituto de Tecnologia do Paraná. O presidente do Instituto, chama Jorge Calado, ele falou que não vai produzir nada aqui sem ter o registro da Anvisa. E a Anvisa, por sua vez, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, né? E a Anvisa, por sua vez, disse que não recebeu nenhum pedido da Rússia para liberar o registro dessa vacina. Então, o governo do Paraná deve assinar esse acordo com a Rússia ainda hoje, mas estamos no impasse, porque vai ter o acordo, mas não tem o registro da Anvisa, e a Tecpar diz que não vai produzir nada se não tiver o registro da Anvisa. Vamos esperar aí o que vai acontecer nos próximos dias. Agora, falando um pouco daqui de Curitiba, vocês têm acompanhado o caso daquela vereadora, Fabiane Rosa, uma vereadora que foi eleita defendendo basicamente a causa animal. Aqui em Curitiba, foi eleita em 2016, está no último ano de sua legislatura. Esse ano tem eleições, vocês sabem, né? Ano que vem devemos trocar aí os vereadores. E essa vereadora, ela foi presa num esquema de corrupção chamado de rachadinha, que é onde os assessores da vereadora teriam sido, como fala aquela palavra? Coagidos, fugiu, às vezes me foge as palavras, teriam sido coagidos a devolver parte de seus salários para a parlamentar. Então, esse esquema funciona assim: o parlamentar contrata os seus assessores para pagar ali, sei lá, 10 mil de salário e fala para eles, eu vou te pagar, você vai receber 10 mil de salário, porque aqui em Curitiba o salário é pago diretamente pela Câmara. Tem ali umas categorias, você contrata o assessor já direto naquelas categorias. O parlamentar não escolhe quanto quer pagar de salário, só escolhe em qual categoria vai encaixar o assessor. Então, e daí o pagamento é feito diretamente pela Câmara. Então, ele contratava o assessor, a Fabiane contratava os assessores, colocava ali, encaixava naquelas determinadas categorias e falava para o assessor, olha, agora você vai me devolver aí uma parte do seu salário. E ela fazia até uma coisa escalonada. Quanto maior o salário do assessor, maior a parte que ele tinha que devolver do salário, né? Maior o valor que ele tinha que devolver do salário. Quanto menor o salário do assessor, menor a parte que ele tinha que devolver para a vereadora. Isso aí é corrupção, é apropriação indevida de recursos públicos, né, por parte da parlamentar, está usando do cargo público para se beneficiar e desviar dinheiro público. Então, isso é um crime, ela está presa, e ela conseguiu, o advogado dela conseguiu que uma juíza deferisse a prisão domiciliar para a vereadora Fabiane. Então, ela deve ir para casa hoje, ela é mãe de uma criança de 4 anos, e ela tem a guarda unilateral dessa criança. Então, devido a isso, foi concedido a prisão domiciliar para a vereadora Fabiane Rosa, que deve, então, hoje à tarde ir para casa, mas ficar ainda em prisão domiciliar, deve cumprir ali alguns requisitos, pagar uma fiança de 10 salários mínimos, comparecer uma vez por mês em juízo para dizer o que tem feito e tudo mais.
mas deve ir hoje à tarde, então, para prisão domiciliar a nossa vereadora aqui de Curitiba, Fabiane Rosa. E o último assunto que eu queria conversar com vocês é a respeito da saída do Paulo Ebel e do Salim Matar do governo federal. Esses dois caras, eles faziam parte da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, ali sob a jurisdição, né, do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, e era responsável pela Secretaria de Desestatização e Privatização, e o Paulo Ebel era responsável pela Secretaria de Desburocratização e do Governo Digital, relacionados ao governo federal, obviamente, né? E os dois ontem pediram demissão, pediram para sair, debandaram do governo, e o Paulo Guedes, né, ficou bem chateado, e nós, como liberais, consideramos aí uma grande perda para o governo. E eles alegaram que saíram porque perceberam a dificuldade e perceberam os entraves aí em relação a conseguir fazer rodar as ideias que eles tinham lá no início, quando eles resolveram entrar no governo, né? Então, o Salim entrou, ele estava até agora falando aqui na Globo News, o Salim entrou no governo, quando ele entrou no governo para cuidar da parte das empresas estatais, né, falaram para ele que o governo federal tinha ali 100 e poucas empresas. Ele fez um levantamento e descobriu mais de 600 empresas em que o governo federal tinha algum tipo de participação acionária. Imagina, de 100 e pouco, ou seja, nem o governo sabe o que ele tem. Imagina o tamanho da falta de deixa eu ver aqui, estão me ligando, meu irmão. O tamanho da falta de controle, né, das próprias contas e dos próprios das suas propriedades, né, que o governo tinha. Então ele achava que tinha 100 e poucos, na verdade tinha mais de 600 propriedades, 600 empresas em que o governo era, de alguma maneira, societário, tinha participação societária. Então ele fez esse levantamento e a ideia dele era, obviamente, reduzir esse número de empresas, passar para as mãos da iniciativa privada, porque entende que o Estado não deve ser empreendedor, né? O Estado não precisa ser não precisa empreender, não precisa ter uma empresa de entrega de correspondências, não precisa ter uma empresa de fabricação de camisinhas, como a gente tem, como o Brasil tem. Então, a ideia dessa linha era essa de privatizar. E o Rafael está falando aqui, bom dia, minha amiga, tudo bem? Bom dia, Rafael, bem-vindo. E obrigada. Então a ideia dele era isso, era privatizar, e ele percebeu que o governo não está lá muito empenhado em tocar para frente, em fazer rodar isso e tirar as mãos dessas empresas. Então rolou ali meio que uma frustração por parte dele, e ele resolveu sair. E a mesma coisa por parte do Paulo Ebel, que ficou muito frustrado com a demora em relação à reforma administrativa que cuida, que deve reformar aí a parte de serviço público, né, oferecer novas regras para os servidores públicos, para progressão de carreira, enfim, essas coisas todas que devem contemplar a reforma administrativa, e a reforma administrativa não vem, né, já estamos aí com 1 ano e meio de governo. Eu me lembro que, algum tempo atrás, o Guedes falou que a reforma administrativa estava pronta e deveria ser enviada para o Congresso na próxima semana. E essa próxima semana não chega nunca. Então, o Paulo Ebel se cansou, chega uma hora que as pessoas cansam, né? O Paulo Ebel se cansou e resolveu sair junto com o Salim Matar. Eu até conversei sobre isso com o Mano Ferreira numa live que a gente fez, em que a gente comentou a respeito de quão liberal seria o governo Bolsonaro, né? E na verdade, o que a gente comentou ali naquela live foi o seguinte: bom, a gente sabe que o Bolsonaro em si não é liberal. A Nath está falando isso, que dá eleger liberal fake, era só uma máscara do Bolsonaro. Exatamente, Nath, é bem isso mesmo. Foi o que a gente comentou nesse bate-papo que eu tive com o Mano Ferreira, né? O Bolsonaro, de alguma maneira, conseguiu se apropriar do rótulo de liberal, ele conseguiu colar isso na testa dele: olha, eu sou liberal, talvez por uma associação precoce com o Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes é um liberal,
e ele se associou à imagem do Paulo Guedes e conseguiu vender se vender como um liberal. E a gente sabe que, na verdade, o Bolsonaro, até os apoiadores do Bolsonaro ficam bravos quando a gente fala isso, né, porque eles elegeram o Bolsonaro para derrubar o PT, mas muitos deles não sabem que o Bolsonaro, quando foi deputado federal, muitas vezes votou alinhado com o PT, votou contra o Plano Real, votou contra um monte de coisa que são que se ele fosse um liberal de verdade, ele teria votado a favor. Então, por muitas vezes o Bolsonaro, na verdade, votou alinhado com o PT, os apoiadores do Bolsonaro ficam bravos quando a gente fala isso, mas é verdade, isso está aberto, é só olhar, procurar no site da Câmara que você descobre. Mas, por outro lado, nós, como liberais, ficávamos felizes de saber que tinham liberais dentro do governo, tinham pessoas lá querendo diminuir o tamanho do Estado, diminuir o peso do Estado dentro do governo. E agora, com a saída do Webel e do Salim, nós perdemos aí mais 2 liberais, mais 2 pessoas que estavam lutando dentro do governo para reduzir o tamanho da máquina pública. Então é isso, gente. O nosso chimarrão de hoje era isso. Eu tenho tentado fazer uns quadros menores, mas hoje, de novo, eu me empolguei e acabou ficando com mais de 15 minutos aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Nath e o Rafael, pela participação de vocês. E um bom dia a todos, e amanhã a gente se vê de novo. Tchau, tchau.